Cá Entre Nós, com Nelson Marques. Você já conhece a indústria Marques da Costa? Fundada em 1964, a indústria Marques da Costa tem sido referência em excelência e inovação no setor açucareiro, revolucionando o processo de limpeza da tubulação dos evaporadores das usinas de açúcar e álcool. Nossa trajetória de sucesso e crescimento nos levou a expandir nosso portfólio para além do setor sucroalcooleiro, oferecendo agora soluções avançadas para caldeiras, pneus e polimentos. Aqui você e sua empresa são nosso maior compromisso. Para mais informações, entre em contato conosco. Em Marília, hospede-se no Story Hotel, no centro de tudo, com o conforto que você merece. Ótimas opções de apartamentos, para você desfrutar de dias tranquilos, seja para lazer ou para fazer negócios. A maior estrutura de eventos corporativos da região, academia, pet friendly, estacionamento privativo e coberto e um delicioso café da manhã. Em Marília, reserve o melhor para você. Story Hotel. Saúde acessível e de qualidade? Você encontra na Cliniprev, a clínica do associado Prever. Aqui você tem atendimento com médicos, dentistas e fisioterapeutas especializados, exames e procedimentos com preços exclusivos para associados, tudo com conforto, cuidado e excelência. Estamos na Avenida Tomé de Souza, 438 Marília. Agende sua consulta 14 3401 2262. Olá pessoal, o Cá Entre Nós está no ar e hoje temos a honra de receber um convidado cuja trajetória é um exemplo de determinação, inovação e sucesso no empreendedorismo. Trata-se de Aquimar Vasconcelos Simões. Ele é graduado em Economia pela Universidade Federal do Amazonas, possui mestrado em Agronomia Tropical pela mesma instituição e MBA em Gestão de Negócios Internacionais pela Universidade Católica do Porto, Portugal. Atualmente é empresário e pesquisador da Agrocom, Ingredientes Naturais, onde aplica sua experiência na área de socioeconomia, agroecologia e comércio exterior. Com uma carreira voltada para o desenvolvimento sustentável e internacionalização de produtos amazônicos, Aquimar tem se destacado em temas como boas práticas de manejo, tecnologias sustentáveis e ativos amazônicos para o setor de cosméticos, perfumaria, higiene pessoal, alimentos e bebida. À frente da Agrocom Ingredientes Naturais, ele transformou o conhecimento em inovação, tornando a empresa uma referência no fornecimento de óleos vegetais, manteigas e ingredientes para diversos segmentos da indústria. Mas como foi essa jornada? Quais desafios a Aquimar enfrentou até alcançar o sucesso? E quais lições ele tem para compartilhar com aqueles que também sonham em empreender? É o que vamos descobrir agora. Aquimar Simões, seja muito bem-vindo ao Cá Entre Nós. Obrigado, Nelson, obrigado pela oportunidade. Eu quero agradecer o convite
né? Agradecer, inclusive, a audiência, né? Que eu sei que as pessoas têm curiosidade, e quando se trata da região amazônica, algumas pessoas despertam aí mais curiosidade para entender como que funciona aqui a nossa região. E a gente aqui espera poder agregar conhecimento e valores às pessoas que estão assistindo, né, para que a gente possa depois ter as possibilidades de esclarecer, inclusive, dúvidas que surgem, né, relacionadas aos nossos negócios. Certamente, Aguimar. Muito obrigado, viu, pelo você ter aceitado o nosso humilde convite. E é um privilégio ter você aqui e poder falar aí da sua trajetória, que é bonita. Eu tive o prazer de visitar a sua fábrica há 2 semanas atrás, aí em Manaus, e fiquei encantado, e por isso do nosso convite para você poder passar toda essa sua experiência que você tem não só como acadêmico, mas também na área de empreendedorismo, que é o que nós estamos falando sobre agora. Bom, Aguimar, eu gostaria então de começar o nosso bate-papo aqui, porque não é uma entrevista, é um bate-papo, tá? As pessoas têm que ficar aqui muito à vontade aqui conosco. Como que surgiu essa ideia de criar a Agrocon Ingredientes Naturais? E o que te motivou a entrar nesse mercado? Olha, a Agrocon, ela surgiu há 20 anos, né? Então, inclusive, próximo mês faremos aniversário de 20 anos. Na verdade, começou com uma consultoria em agronegócio, meio ambiente, e com o tempo nós fomos trabalhando com muitas comunidades. Eu, como engenheiro agrônomo, sempre trabalhei no campo, né, e trabalhava com comunidades extrativistas, né, fruto do meu mestrado, resultou em projetos de desenvolvimento, né, que foi replicado, né, com a parte de boas práticas, buscando sempre utilizar os conhecimentos científicos com a prática extrativista, numa linguagem onde a gente pudesse ter uma melhor comunicação com os produtores dentro das possibilidades dele. Então, a Agrocon, ela trabalhava muito isso, né, trazendo uma carga de conhecimento que eu tinha quando eu trabalhava para o governo, né, para instituições públicas. E aí a gente foi levando, aos poucos, nossa jornada foi caminhando para a parte um pouco mais industrial. No nosso primeiro projeto, já foi um projeto de inovação que rendeu aí prêmio FINEP, rendeu projetos de subvenção econômica envolvendo pesquisa, foi com o ouriço da castanha do Brasil, que consistia de fazer umas placas de revestimentos, né, para decoração, né, ambientes internos. E então esse projeto ele acabou ficando inviável por conta de umas dificuldades logísticas que nós temos na nossa região, uma vez que a nossa região ela é cercada de rios, nossas estradas são de rios. E quando foi em 2007, nós começamos a entrar no mercado de óleos naturais. Então, começamos com a Copaíba, né? E aí a gente percebeu que a nossa vocação era trabalhar mais com os produtos extrativistas, né? E daqui da nossa região amazônica, que tem um potencial enorme. Isso foi se consolidando e hoje nós somos uma empresa que nossa filosofia é conectar a floresta com a ciência e o mercado. Tá, perfeito. Aguimar, durante essa trajetória, quais foram os principais desafios que você enfrentou no começo da empresa? E houve algum momento em que você, por conta dessas dificuldades, pensou em desistir? Olha, essa é uma pergunta bem interessante, porque no empreendedorismo, né, a gente passa por algumas dificuldades. Eu acho que não tem empreendedor que não pense nesse Brasil, ao começar uma empresa, em desistir, né? Mas a gente pensou em um determinado momento, foi principalmente quando a gente percebeu como encarar essa complexa logística do nosso estado. Acho que, inclusive, são fatores que influenciam muito para outros empreendedores do Brasil, até de fora do Brasil, empreender na Amazônia, né? Encarar primeiro o desafio logístico, que é bem complexo. Quando a gente conseguiu compreender isso, veio outras questões, que é a questão da sazonalidade dos produtos,
amazônicos, né? E o nosso, digamos, ainda, mesmo no século XXI, um certo isolamento em relação ao resto do país, né? Por incrível que pareça, a gente conseguiu conectar a nossa empresa a vários países da Europa, dos Estados Unidos e outros países, mas a gente tem um pouco mais de dificuldade de conectar dentro do Brasil. É incrível, né? Que é algo que cabe muita reflexão, muita discussão dos motivos pelos quais a gente ainda é menos conectado dentro do nosso próprio país do que fora. E aí teve, a gente, na nossa jornada empreendedora, eu procurei diversificar um pouco os meus negócios e em 2016, 2015, a gente abriu uma fábrica de colchão. Em 2016, a gente teve um incêndio que foi fatal e ele acabou levando as duas indústrias, tanto a de óleos quanto a de colchão. E isso daí me desmotivou bastante, né? Assim, me deixou muito relutante a continuar. Mas eu tive sempre o apoio da família, de amigos que acreditavam, apostavam no nosso negócio. E a gente decidiu por continuar. Então, indenizamos todos os colaboradores, renegociamos dívidas e fomos para cima, né? Como diz aqui, começar do zero, agora, na verdade, do negativo, né? Porque tinham boletos a pagar. E daí a gente teve que botar aí a resiliência em prática. Sim. Né? E continuamos o empreendedorismo, só com uma nova reformulada, né? E nesse caso, a gente decidiu por ficar apenas com a fábrica de óleos, e então fui buscar novos conhecimentos, aprender mais sobre gestão, aprender mais sobre os óleos, e foi então que eu fui fazer o MBA também lá na Católica do Porto, exatamente para me qualificar mais como empreendedor do segmento de óleos. Perfeito. E de gestão de negócios. Né? Claro. Bom, eu perguntei para você aqui sobre os desafios, né? Mas aí, depois disso, você comentou com a gente sobre incêndio e tudo mais da outra empresa que acabou levando a outra. Qual foi a primeira conquista da Agrocom que fez você perceber que realmente você estava no caminho certo? Eu acho que eu posso afirmar mesmo que foi a nossa primeira exportação. Assim, a nossa primeira oportunidade que teve com a França, e é um cliente que até hoje é muito cativo, até hoje ele está conosco, já há 20 anos, né, conosco, e esse primeiro negócio fez com que eu tivesse a percepção do potencial que existia ali nesse setor, né, de ingredientes. E a princípio a gente trabalhava o óleo de copaíba, que é o nosso carro-chefe até hoje, né? E a gente percebia que a gente tinha muito ainda para agregar nesse óleo, porque a gente trabalhava ele praticamente todo só in natura, do jeito que vinha da floresta. E aí a gente foi percebendo que o potencial era maior e que não poderíamos fazer alguns tipos de tratamentos nele para deixar quanto mais elaborado possível para o cliente. Agregar valor. E aí a gente teve uma oportunidade do PAPS Prevenção. Eu lembro que deu a oportunidade de fazer uma viagem à França. E lá eu pude encontrar outras empresas. E então, quando a gente conseguiu aí o primeiro contato com uma grande empresa, não sei se eu posso citar o nome aqui, mas pode, claro, empresa grande, foi com a Firmenich. Sim. E aí eu percebi que o caminho era esse. Então, a gente conseguir qualificar o nosso negócio numa empresa do porte de uma Firmenich, que é uma potência, dentre outras, eu percebi que era essa a direção. Isso nos deu muita confiança para voltar ao negócio e continuar trabalhando. Isso, tocar em frente. Waldemar, a Agrocom ela se tornou aí uma referência no setor. Quais foram as estratégias e diferenciais que ajudaram a empresa a crescer e se destacar neste mercado tão competitivo?
Olha, nós primeiro foi estudar. Estudar, acho que sem estudo você fica perdido, né? Então, Tá. essa sempre foi uma coisa que eu tenho dentro de mim, um sentimento que eu tenho dentro de mim, que você não pode sair atirando no escuro, né? Nós precisamos saber planejar e traçar o caminho que você quer seguir. Então, uma das coisas que eu percebia é que se eu quisesse realmente trabalhar no mercado exterior, que era o potencial, como eu falei anteriormente, que era o caminho que a gente deveria seguir, eu tinha que falar inglês, né? Então, dizem no popular que papagaio velho não aprende a falar, né? Então, eu fui desafiar essa frase aí, e eu fui desafiar esse ditado e fui para o Canadá. Passei uns meses no Canadá fazendo um intercâmbio, né, porque eu escrevia muito em inglês. De fato, já me comunicava com os clientes via e-mail, então eu escrevia em inglês, usando lá o Google Translator, sem vergonha de falar. E só que quando recebia ligação telefônica em inglês, eu tremia todo nas bases, né? Então, porque eu não sabia falar inglês. E aí eu fui ao Canadá, então isso ajudou muito, porque voltei de lá do Canadá, pelo menos com as noções mais básicas, não com uma fluência de idioma nativo, mas voltei já me comunicando. Isso foi muito importante. Então, isso acabou dando um grande salto para mim, então, como eu falei, estudar, né? E depois eu fui estudar sobre gestão de negócios, meio para fazer uma gestão mais apropriada da empresa. E todos os dias, isso aí é uma prática diária, eu estudo sobre os óleos, sobre os potenciais, os produtos, o que eles têm. Eu diria que eu fiz um curso de química já, em autodidata, assim, para poder entender a linguagem quando eu vou conversar com os técnicos, com as pessoas, poder saber o que é terpenos, o que é diterpenos, o que é sesquiterpenos. Então, eu fui entendendo, né, já o que é cada um desses componentes químicos, né? E aí, assim, esses estudos, eu fui percebendo também que era importante a gente atender o mercado de forma qualitativa, né? Então, não bastava a gente estar dentro da floresta abundante e ter uma possibilidade de oferecer quantitativos, mas a gente precisava também oferecer qualitativos. E aí a gente foi buscando trabalhar a questão de rastreabilidade dos produtos, conseguimos trabalhar o treinamento, treinamos comunidades para fornecer com qualidade melhor, Qualificar o teu fornecedor. Conseguimos qualificar os fornecedores, conseguimos obter a ISO 9001, acredito hoje, a Agrocon é a única empresa aqui do Amazonas desse segmento que tem ISO 9001, e fazer parcerias com as instituições de pesquisa, né? A universidade, principalmente, que é de onde eu venho, a Universidade Federal do Amazonas, agora com a Embrapa também, a gente está aí trabalhando, e sem falar que a gente também faz parceria com os próprios clientes, né, do desenvolvimento de produtos deles, né, buscando adequar os produtos, os nossos ingredientes, dentro do perfil que o cliente pede. Os desafios são muitos, Nelson, muito mesmo, mas a gente consegue ter como diferencial essa abertura que a gente propicia, então, com o cliente, com as instituições de pesquisa, com as pessoas que querem vir conosco e somar. Então, eu sempre digo, a Agrocon ela sempre está de portas abertas. Eu não digo não para as pessoas que querem vir conhecer, para as pessoas que têm curiosidade, e não importa, para mim, eu não faço essa diferenciação nesses momentos de querer conhecer a empresa. Eu não faço diferenciação se é uma empresa pequena, se é uma empresa grande. Eu sempre digo que as empresas pequenas, elas podem um dia ser grandes. Claro. Né? Então, eu quero mesmo que a nossa empresa seja uma empresa conhecida por ter essa abertura de fácil acesso, para desmitificar a história do difícil acesso. Marco, pegando esse seu gancho aí, que eu achei super interessante,
E eu tive o prazer e a honra de visitar a tua empresa, e como eu disse no começo, há 2 semanas atrás. Que tal se nós mostrássemos um pouquinho da tua empresa, como você disse que você gosta que as pessoas conheçam a sua empresa? A oportunidade, acho que nós estamos aí falando aí para a web, então a gente tem um alcance bacana, não só aqui no Brasil, como fora. Onde tiver web, a gente está lá. Que tal mostrar um pouquinho, para que as pessoas irem aí pessoalmente quando quiser, mas pelo menos um pouquinho para soltar. Podemos soltar um videozinho? Claro, fique à vontade. Pode mostrar sim. Solta o vídeo. Esta é a Amazônia que eu amo. Ó, Kimar, bacana, muito legal a tua fábrica, realmente, como eu disse pessoalmente para você quando eu estive aí, é encantadora. O processo que você tem, toda a parte logística interna é muito bacana. Estou muito à vontade de falar isso porque eu te falei pessoalmente. Kimar, como que você enxerga a importância da inovação e da tecnologia no setor de óleos e ingredientes? A Agrocon investe nessas áreas? Sim, sim. A inovação, para nós, ela está na raiz. Desde o início, como eu já citei aqui no nosso podcast, aqui no Cá Entre Nós, né? A inovação, ela, para nós, acaba sendo um compromisso constante conosco mesmo. Acho que é preciso toda empresa ou empreendedor, e eu até recomendo, pensar sempre em se reinventar. E quando se pensa em se reinventar, é buscar inovar, né? Ter produtos novos, apresentar curiosidades. E às vezes inovação, tem inovações que fazem sucesso, tem inovação que não faz sucesso. Então, mas eu acho que o importante é você lançar novas ideias, né? Despertar a curiosidade. Então, nós inovamos desde o início. Como eu havia dito, a questão da placa, dos revestimentos lá feitos de ouriço de castanha, né? Infelizmente, foi viabilizado por questões logísticas nossas aqui, né? Mas era um produto inovador, né? E a gente hoje tem aí a questão da inteligência artificial, né? E que a gente sabe que é algo que está presente no mundo, né? E a gente também já está de olho nisso, já está trabalhando essa questão da inteligência artificial. Em breve nós teremos uma inovação dentro dos nossos processos, que é ter todos os processos controlados ou gerenciados pela inteligência artificial, onde ela vai aprender para cada matéria-prima que a gente colocar no processo, ela vai aprender como ela está. Isso, na verdade, algumas pessoas têm um pouco de resistência, achando que
vai substituir o ser humano, não vai. Na verdade, Não. a gente vai treinar a nossa equipe para eles fazerem porque quem dá o comando para a inteligência artificial é o humano. Então, a inteligência consciente. Exatamente. A inteligência artificial não funciona sem inteligência consciente. Exato. Então, o que a gente pretende fazer é o nosso colaborador, ele vai dizer, olha, sistema, a gente está colocando aqui um Buriti com esse grau de umidade, assim, assado, e gerencia aqui o tempo que vai ficar secando, qual a temperatura que vai ficar secando, e para a gente avisa quando for na hora de tirar. Pronto. Então, isso deixa mais leve, inclusive, o trabalho do colaborador, né? Então, a gente vai estar trabalhando já, submetemos um projeto para ver se a gente consegue recursos para a gente inovar nessa área aí, né? E também, em face disso, a gente busca sempre as parcerias, né? Porque outros ditados, eu costumo pegar os ditados antigos, mas são bons. Porque tem muitas verdades neles ocultas, né? Então, um deles que eu uso também, uma andorinha só não faz verão. Sem dúvida. Então, a gente busca sempre os parceiros para a gente fazer o verão, né? Então, a gente trabalha junto com a turma toda de pesquisadores, de empresários também, para a gente alcançar voos maiores, né? E mais qualitativos. Sanar alguns problemas que podem ser comuns, né? De repente, mais cabeça. Então, ficando na pergunta, inovação para nós é fundamental. E então a gente investe muito nisso, né? Investe tanto recursos próprios quanto buscando financiamentos para poder inovar. Você já conhece a indústria Marques da Costa? Fundada em 1964, a indústria Marques da Costa tem sido referência em excelência e inovação no setor açucareiro, revolucionando o processo de limpeza da tubulação dos evaporadores das usinas de açúcar e álcool. Nossa trajetória de sucesso e crescimento nos levou a expandir nosso portfólio para além do setor sucroalcooleiro, oferecendo agora soluções avançadas para caldeiras, pneus e poliméticos. Aqui você e sua empresa são nosso maior compromisso. Para mais informações, entre em contato conosco. Em Marília, hospede-se no Estoril Hotel, no centro de tudo, com o conforto que você merece. Ótimas opções de apartamentos, para você desfrutar de dias tranquilos, seja para lazer ou para fazer negócios. A maior estrutura de eventos corporativos da região, academia, pet friendly, estacionamento privativo e coberto e um delicioso café da manhã. Em Marília, reserve o melhor para você. Estoril Hotel. Saúde acessível e de qualidade? Você encontra na Cliniprev, a clínica do associado Prever. Aqui você tem atendimento com médicos, dentistas e fisioterapeutas especializados, exames e procedimentos com preços exclusivos para associados, tudo com conforto, cuidado e excelência. Estamos na Avenida Tomé de Souza, 438 Marília. Agende sua consulta 14 3401 2262. Otmar,
Quais são os principais desafios do mercado, além da logística, né, que você comentou, de óleos e ingredientes atualmente? E como a Agrocon tem lidado com eles? Eita, Nelson, vamos lá. Cá entre nós eu posso falar coisas que muita gente não quer falar, né? Então, um grande desafio é a gente mostrar, principalmente para grandes empresas, que a sustentabilidade ela não pode ser apenas um discurso. Né? Ela tem que ser algo que realmente se coloque em prática. O que eu quero dizer com isso? É que a gente na entrega do nosso material, a gente não está entregando apenas um produto. Junto com aquele produto, tem toda uma história de uma comunidade, tem toda uma história da floresta, né, que está por trás, e tem todo um esforço de trabalho de um agricultor, de pessoas que têm menos oportunidades de quem está na cidade, por exemplo, numa cidade grande, com todas as ferramentas. Em face disso, a gente ainda tem que aliar os nossos processos produtivos e a empresa com um rendimento onde ela também garanta a sua continuidade. Então, por muitas vezes, grandes empresas querem colocar um preço como se fosse um produto, né? E a gente coloca que o preço econômico dos nossos produtos, ele não é só o produto. Ele está por trás dele, está toda uma história, que são os intangíveis. E esse é um desafio no mercado, porque a gente está ali... Pessoal, né? A gente conseguir transmitir isso e fazer com que, principalmente os compradores, os tomadores de decisão, consigam compreender o que está por trás dos produtos, né? Não é só o produto. E a gente também busca, claro, compreender, porque todo mundo dentro da cadeia de valor tem lá os seus custos, trabalhando a parte mais de negócios mesmo, tem lá seus custos que são limitantes, né? Então, realmente... Mas nós buscamos trabalhar vários projetos com as comunidades, né? Por exemplo, a gente tem um projeto que é chamado Buritizal, né? Que é a questão da sustentabilidade que eu estava falando. O exemplo aqui, eu vou usar o óleo do Buriti, porque a gente está na safra agora. O óleo do Buriti, por exemplo, a gente tira... o óleo ele é extraído da polpa do Buriti. O Buriti é uma palmeira amazônica, né? Para quem não conhece, é uma palmeira amazônica rica em carotenoides, né? Muito utilizado em protetor solar, né? E a gente tira ele da polpa. Só que nós recebemos o fruto inteiro. Então ele vem com polpa e semente. O que a gente percebeu? Essas sementes elas estão saindo da floresta. Então, como é que eu vou garantir que lá no futuro ainda continue? Vai ter as palmeiras, né? Então a gente fez um projeto chamado Buritizal, que consiste, aí vem a parceria com a Embrapa, né, com as prefeituras dos municípios onde a gente trabalha, de a gente devolver essa semente, né, para a floresta. E como que isso funciona? A gente não tem que trazer o fruto todo. A ideia é fazer com que agregue valor lá na comunidade, eles possam despolpar lá, produzir a matéria seca que a gente precisa, da polpa. E ficar com a fonte. E ficar com a fonte, que é as sementes. Perfeito. E lá eles mesmos podem produzir as mudas, né, ou jogar de volta para a floresta. Então, isso, para mim, é o conceito de sustentabilidade. É você garantir que isso tenha um retorno ambiental, né? A floresta não vai ser menos impactada. A gente vai ter agregação de valor lá na comunidade, eles vão ganhar muito mais. Vão ganhar mais. E nós também vamos ganhar mais, porque vai ganhar no processo, né? Nós vamos ganhar no processo, nós vamos ter um processo a menos, que é despolpar, nós vamos ter material previamente tratado, e aqui a gente finaliza. Então, esse é um dos projetos. O outro projeto é, por exemplo, do cupuaçu, que também estamos na safra agora. Do cupuaçu, o objetivo é aproveitar o fruto inteiro.
né? Tá. Então, o produtor ele vai ter menos trabalho, né? Em vez dele ir lá no pomar dele, coletar o fruto, abrir o fruto, despolpar e a gente comprar só a semente, não, a nossa ideia é que a gente consiga aproveitar as sementes para tirar a manteiga e o cupulate, aproveitar a polpa para fazer concentrados de polpa e oferecer para as indústrias de bebidas, aproveitar a casca, né, que tem lá os seus materiais ricos para fazer ração para peixes, para suínos, para aves. Então, a ideia é aproveitar todo o fruto. Então, ele vai ter menos trabalho, menos esforço de trabalho, né? E ele vai poder se dedicar às outras culturas, que os nossos agricultores aqui, da nossa cultura, ele não tem monocultivo, né? Então, o que acontece? Ele trabalha no cupuaçu, ele trabalha na mandioca, ele trabalha na floresta, ele trabalha... É a mesma família, ela está trabalhando em várias frentes, né? Então, faz farinha, enfim. Então, a ideia é que a gente consiga agregar valor e gerar impactos positivos e de qualidade, garantindo qualidade para os clientes, desde a origem dos nossos produtos. Essa é uma das filosofias da nossa empresa. Legal. Guilmar, se você pudesse voltar no tempo e dar um conselho para o Aguimar do início da Agrocom, qual seria esse conselho? Olha, eu diria, cá entre nós, seja mais paciente. Mais paciente. Ouça os mais experientes, antecipe os riscos, não tenha medo de errar. Seriam muitos conselhos, né? Mas tente prever os erros, tente prever e reduzir os impactos, porque isso ajuda muito a você traçar um caminho melhor de sucesso. Esse seria o conselho que eu daria para o Aguimar lá de trás. Que bacana. Bom, Aguimar, cá entre nós, quais são os próximos passos da Agrocom? E você tem alguns novos projetos ou planos de expansão para o futuro da empresa? Sim, nós temos. Como eu falei, a gente busca sempre inovar, né? E, na verdade, quando você faz essa pergunta, me vem várias coisas, vários planos nossos da cabeça, mas eu segmento, né? Então, eu tenho aqui planos de inovação e de expansão no que se refere à parte industrial, eu tenho planos de expansão no que se refere à parte de mercado, né? Então, de pesquisa e inovação, então eu consigo segmentar dentro da minha cabeça. Então, hoje, o que está na parte industrial é mesmo a automação, né? Como eu já citei, a questão o uso da inteligência artificial, né? Na parte de mercado, a gente quer avançar ainda para a Ásia, porque a gente ainda não atende a Ásia, né? Então a gente tem muito interesse em desenvolver, já estamos nesse caminho, já estamos credenciando a empresa no governo asiático, né? Para que a gente, principalmente quando fala Ásia, principalmente a China, né? Que é um grande potencial de consumo. Isso, exatamente, um grande parceiro econômico do nosso país mesmo. E aí a ideia é consolidar a Agrocom como sendo a maior referência em supply de ingredientes amazônicos, com a origem aqui mesmo, a gente continuando aqui, porque eu acho que esse é uma outra filosofia nossa, é que nós estamos na origem. Claro. Nossa empresa é o primeiro elo entre o produtor e a empresa final, lá, a indústria que vai fazer o cosmético, vai produzir perfume, né? Então, a gente faz questão de continuar aqui e se desenvolver aqui. A gente acredita que o estado do Amazonas, apesar de todas as suas questões logísticas, apesar desse isolamento, aparentemente a gente já tem conseguido superar muitos desses obstáculos, né? A própria Agrocom, a gente superou muitos dos obstáculos de logística, de questão de sazonalidade, né? A gente faz todo um planejamento, quando o cliente nos procura, a gente faz todo um planejamento de produção
Eu tenho dito, da última vez que nós participamos da InCosmetic, em setembro de 2024, nós conversamos com muita gente e deixamos claro, olha, é preciso ter um planejamento, porque não adianta a gente produzir uma quantidade grande para ficar estocado, a gente perde prazos de validade de produto, né? Então tem que ser algo planejado, porque não são produtos que se pega de uma hora para outra, né? Então não é produto químico, é produto natural. Necessita da natureza, eu preciso da resposta. E aí, só me esticando um pouquinho mais aí, se você me permitir, aí nós temos as questões climáticas, né, que estão afetando muito a floresta, né? Só para você ter ideia, no ano de 2024, devido à forte estiagem que nós tivemos, um período de seca muito longo, não houve produção de frutos de buriti, por exemplo. E aí nós passamos o ano inteiro, não teve uma gota de óleo de buriti para se produzir, para se vender. Então, isso impacta toda a cadeia, né? Desde o produtor, que deixou de ter aquela renda, né? Até a indústria que tem na sua linha lá algum produto que usa esse ingrediente. Então, assim, é preciso ter essas compreensões, que se trabalhar com produtos naturais, existem esses riscos. Risco tal climático que foi a primeira vez que nós sofremos, né? Em 20 anos de trabalho, foi a primeira vez que eu vi isso na vida, né? E o que a gente tem percebido também, que as mudanças climáticas têm provocado mudanças, inclusive, nos ciclos de produção. A gente percebe aqui com as vazantes e as cheias dos rios, a gente percebe que também tem modificado o período da safra, né? Esse ano, por exemplo, de 2025, está tendo um atraso para alguns produtos, algumas matérias-primas, né? E aí a gente tem que se reinventar, olha aí a palavra de novo surgindo, se reinventar para poder continuar atendendo com uma certa qualidade, né, que é desejável pelos nossos clientes. Eu costumo dizer que essa é a melhor faculdade que a gente tem, né? Você vai se adequando ao teu meio, né? Aquilo que as necessidades que você precisa, não só de mercado, mas também na origem, como você acabou de dizer aí. Bom, Akimar, olha, foi um privilégio tê-lo aqui conosco no Cá Entre Nós, viu? A sua trajetória é um verdadeiro exemplo de determinação, inovação, compromisso com o desenvolvimento verdadeiro, exemplo de determinação e inovação, entendeu? E sustentável. Como eu poderia dizer que as suas experiências, desafios e conquistas aí que você relatou para a gente, certamente vão inspirar muitos empreendedores e profissionais que buscam fazer diferença em suas áreas. Muito obrigado por sua participação aqui no nosso Cá Entre Nós. E eu vou pedir agora, vou colocar os seus contatos aqui para quem queira falar contigo diretamente, e eu vou aproveitar para pedir para que você deixe aí uma mensagem para os nossos seguidores que estão nos assistindo agora. Primeiramente, quero agradecer e dizer que eu fico muito feliz e honrado, né, de poder falar para o mundo, né, num podcast como o de vocês, que eu vejo que já tem uma certa visibilidade, né, e eu fico feliz e honrado. E a mensagem que eu quero dizer, assim, não tenham receio de atuar na Amazônia, de adquirir os produtos da Amazônia, nem mesmo empreender na Amazônia. Nós, ao contrário do que muita gente pensa, nós já avançamos muito, tanto em tecnologia, nós fazemos parte do mundo, né? Apesar. E nós temos hoje aqui no estado do Amazonas, eu vou defender o meu estado aqui, claro. Nós temos a maior parte da floresta amazônica do mundo. Uhum. Ela está concentrada aqui, né? E eu fico até feliz de sermos o maior estado brasileiro em território também e ter essa riqueza toda da floresta. E eu diria que é aqui que tem grande potencial, né? Não desmerecendo as outras regiões da Amazônia. A Amazônia é muito grande, tem a Amazônia peruana, a Amazônia colombiana, né? Enfim.
Mas o que eu quero dizer é que aqui a gente já tem trabalhado muito isso, né? Imagine, eu citei só a Agrocon tem 20 anos, mas tem empresas muito mais antigas que já vêm trabalhando isso. Sim. Acho que agora os tempos têm mudado e o conselho que eu dou é busquem empresas como a nossa, né? Não é puxando só sardinha para o meu lado, mas busquem empresas como a nossa que está disposta a trabalhar junto com vocês, né? E a Agrocon ela vai estar sempre de portas abertas. Fique à vontade para entrar em contato, a gente sempre responde todas as mensagens, todos os e-mails, e fique à vontade para visitar-nos. A gente aqui sempre trata com muito carinho, atenção. Nós não temos segredos industriais que não possam ser vistos aqui. Nós sempre somos muito, digamos, transparentes para as pessoas. E é isso, a gente quer somar com o desenvolvimento das comunidades, desenvolvimento sustentável da nossa região e também agregar valor, mostrar para o mundo, né, o que nós temos de bom aqui na nossa floresta. E basicamente é isso. Obrigado, Aguimar. Bom, eu conversei hoje com o engenheiro agrônomo e empresário Aguimar Vasconcelos Simões, CEO da empresa Agrocon, sediada em Manaus, como ele mesmo disse, e se orgulha disso, que é muito importante. A semana que vem nós teremos um novo entrevistado escolhido por você, que sempre está nos seguindo aí nas redes sociais e que também constantemente envia seus e-mails sugerindo as entrevistas, os assuntos a serem tratados aqui no nosso programa. Lembrando que se você ainda não se inscreveu no nosso canal, por favor, inscreva-se, ative o sininho para receber as nossas notificações. Aproveita que você está por aí, deixa aquele like aí para a nossa entrevista com o Aguimar e divulgue os nossos vídeos nas suas redes sociais e também nos seus grupos de WhatsApp. Aguimar, mais uma vez, muitíssimo obrigado pelo seu tempo e por compartilhar toda essa sua experiência conosco. E também agradecer a todos que ficaram conosco até agora. Nosso muito obrigado e até a semana que vem com uma nova entrevista. Solta a vinheta. Cá entre nós com Nelson Marques.